Oi, pessoal. Eu fico muito grato de poder estar diante de vocês para poder falar sobre Gênesis. Hoje eu vou falar de Gênesis capítulo 1, versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Disse Deus. E ele falou, a terra. Ele falou que as águas produzam peixe, nas águas produzam peixes. E falou que nas águas elas se multipliquem as vidas. E ele falou que a terra ela tem que produzir frutos e árvores. Cada vez que Deus falou assim, a terra mudou e a água começou a trabalhar. O que é importante é que, continuamente na nossa vida espiritual, é muito importante de onde vem a nossa força para a vida espiritual. Uma vez eu escutei sobre a gravidez psicológica. As mulheres querem muito engravidar. E, de repente, essa mulher começa a imaginar de que ela está grávida. Na verdade, ela não tem bebê nenhum na barriga. Mas ela começa a imaginar que ela está grávida. E diz que ela começa a ter os mesmos sintomas de uma mulher grávida. Eu escutei e falou que a barriga dela começa a crescer. E ela para de menstruar. E ela começa a ter enjoos. E ela também começa a ter desejos. Então, qualquer pessoa que veja, até quando ela se vê, qualquer um acredita que ela esteja grávida. Mas passando 1, 2, 3, 4, 5 meses, mas na verdade, dentro da barriga não tem bebê nenhum. Então, qual a diferença de ter uma verdadeira gravidez e uma gravidez imaginária? Uma gravidez imaginária é que eu não tenho bebê dentro de mim, mas eu acredito que eu tenho. Então, os sintomas são parecidos. Mas mesmo você tendo 100.000 gravidezes psicológicas, o importante é que você não tem bebê. Mas, quando você tem um bebê crescendo dentro de você, a mãe pode dar à luz a um filho. Então, a diferença entre a verdadeira gravidez e a gravidez psicológica é se existe um bebê ou não dentro da barriga. Eu não acredito direito, mas eu escutei. Mas se a mulher tem uma gravidez psicológica, os sintomas são iguaizinhos de uma mulher grávida. Então é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Muitas pessoas acreditam que estão tendo uma vida espiritual. Mas uma coisa que é real. A semente do homem tem que entrar e tem que ser cultivada dentro da barriga da mulher. Se essa semente do homem entrar na barriga da mulher e não conseguir se encontrar com o óvulo, não existe gravidez.
Então, mesmo que, dessa mesma forma, mesmo que você tenha uma vida espiritual no coração, então, essa semente da vida espiritual tem que tomar lugar no seu coração. Que semente é essa? Essa semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra no meu coração e toma lugar, então vamos falar sobre a salvação e também sobre as palavras de perdão do pecado. Muitas pessoas dizem, eu recebi perdão dos pecados, recebi salvação. Mas um dia nós perguntamos, como você recebeu a salvação? Então, o que essa pessoa fala? Um dia à noite eu estava orando e meu coração ficou quente e eu comecei a chorar, eu comecei a ficar, a minha coriza começou a correr. Então, a gente pergunta, então como você recebeu salvação? Então todos os meus pecados começaram a passar como um filme na minha cabeça e eu comecei a chorar, então assim meu pecado foi perdoado. Algumas pessoas, elas dizem, eu recebi salvação com o dom de línguas. Meu coração estava quente, eu comecei a chorar e foi assim que eu recebi salvação. Então, você pode ter esses sintomas. Mas a salvação também, ela tem que ser realizada pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando ela entra e ela fica na terra, então a terra, ela produziu frutos e árvores. Mas se a palavra de Deus não entrar, e se a terra sozinha, em si, porque ela não tem vida, então, essa palavra em si é a vida. Vocês já leram o livro de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Onde que está falando que está a vida? Nele. Dentro de quem? Dentro da palavra de Deus existe a vida. Antes de entrar a palavra, não tem como existir vida em nós. Então, nós sabemos que existe vida dentro da palavra. E para ganharmos a vida eterna, a palavra de Deus tem que entrar em nós. Eu também tive muitas mudanças de emoções. A mudança de emoção, com o passar do tempo, desaparece. A única coisa que pode ficar exatamente para sempre é a palavra de Deus. Mas quando eu recebi o perdão dos pecados e nasci de novo, a palavra de Deus, ela testemunhou que o pecado foi lavado do meu coração. Às vezes eu abro a Bíblia para checar a certeza da minha salvação. Com certeza eu cometi pecado. Mesmo eu recebendo salvação, eu cometi crimes e também cometi pecados. Todos os dias eu mudo, todos os dias eu estou diferente. Um dia eu estou feliz. Um dia eu estou com sofrimento. Um dia eu estou decepcionado. E algum dia eu estou no meio à esperança. E infinitamente eu mudo e mudo. Mas quando eu abro a Bíblia e vejo, a Bíblia não tem mudança nenhuma. Quando eu li essa Bíblia, um dia eu li Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então, todos pecaram. Mas no versículo 24, o que está escrito? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós pecamos. Se nós todos pecamos, nós devemos nos chamar de pecadores. Mas a Bíblia está falando que nós somos justos. Então, essa é a diferença entre o meu pensamento e o pensamento de Deus. Quando eu vejo que eu sou pecador, porque eu cometo pecado. Mas a Bíblia está falando que mesmo que eu cometa pecado, eu sou justificado, eu sou justo. Então, muitas pessoas ficam confusas por causa disso. Eu cometi pecado, então eu sou pecador. Isso está errado? É lógico. É lógico que eu sou pecador porque eu cometi pecado. A maioria das pessoas com pensamento natural pensam assim, mas na verdade não é assim. Se eu cometer pecado, então na verdade eu sou pecador? Então, não vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para o mundo. Vamos supor, eu roubei. Então eu vou para a delegacia e falo: oi, senhor delegado, eu roubei, então por favor me dê 7 anos de prisão. Então é por isso que eu vou para a prisão? Não. Eu cometi o pecado. Mas aquele que decide sobre o meu pecado é um outro. Não é porque eu cometi pecado que eu sou pecador. Mas é o juiz que vai julgar sobre o meu pecado. Não é porque você vai para a prisão que todos são pecadores. Com certeza, quando você vai para a prisão, está dividido. Porque eu preguei nas prisões, eu tive que ir várias vezes para os presídios. Então, lá no presídio, existem as pessoas que têm a cabeça raspada e as que não têm. Então no presídio da Coreia, quando você é pecador, é aí que eles raspam a sua cabeça. E dentro do presídio existem pessoas que não têm a cabeça raspada. Então, as pessoas de cabeça raspada, as pessoas que as que não têm cabeça raspada são as temporárias. Mas os que têm a cabeça raspada são os temporários ali. Os não temporários. Então, eles não são verdadeiros prisioneiros. Então, eles vão ter que ir a julgamento. E aí, o juiz, ele vai ser julgado, e aí o advogado de defesa, ele vai o defender, e depois o juiz vai acabar com o julgamento. Então, quando o juiz dá o seu julgamento final, então, nesse momento, o advogado ou o promotor podem falar. Por mais que ele diga que é pecador, mas se o juiz falar que é inocente, então é inocente. Por mais que o criminoso fale, eu não tenho pecado, mas se o juiz falar 10 anos, então 10 anos de prisão. Então, essa decisão não somos nós que temos que tomar, é o juiz que tem que tomar. Então, dessa mesma forma, quem é que julga o nosso pecado diante de Deus? Claro que é o Todo-Poderoso Deus quem vai julgar. Ele é o justo juiz. Então, como que ele nos julga? Todos pecaram. Todos pecaram. Mas qual é o julgamento final de Deus? Não é porque todos pecaram que todos são pecadores. Tem pessoas que cometeram pecado. Mas tem muitas vezes que as pessoas, elas acabam se tornando inocentes. Por quê? A lei foi feita dessa forma. Mas o Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus, ele deu o seu julgamento final.
Ele deu o julgamento final de que nós somos justos. Eu aceitei essa palavra como se fosse minha. Deus está falando para mim que eu sou justo. Deus está falando para mim que Ele não vai me condenar. Sabe o que é surpreendente? Isso pôde assegurar o meu coração. Às vezes eu fico decepcionado. Como assim eu sou pastor? Por que eu estou tendo esses pensamentos maus? Por que eu estou tendo raiva das pessoas? Por que dentro do meu coração surge esse coração lascívio? Tem alguma coisa de errado comigo. Eu não tenho como me tornar uma grande pessoa. O que Deus vai falar para mim? Deus não vai me amar. Deus vai me abandonar. Deus não vai me reconhecer. Por isso que eu abri a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram. Isso sou eu. Eu cometi pecado. Todos pecaram, também pertence, a minha pessoa pertence a todos. E aí eu li o versículo 24. Em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. Deus falou que por causa disso eu sou justo. Mesmo quando eu esteja feliz, ou mesmo quando eu esteja triste. Mesmo quando eu brigo com a minha esposa. Mas o surpreendente é que quando eu abro a Bíblia está falando que eu sou justo. Mesmo quando eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu abro a Bíblia. A Bíblia está falando que eu sou justo. Eu orei. Eu não tenho resposta de oração. Será que Deus me abandonou? Por que Deus não está respondendo? Eu orei para Deus. Será que Deus me abandonou? E eu abri a Bíblia. E Deus falou que eu sou justo. E o que mais a Bíblia me falou? Ele falou, você não ame ao dinheiro. E Ele claramente falou, porque eu nunca, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Esse é o amor do Deus Todo-Poderoso. O nosso pensamento muda. Todos os dias o meu pensamento muda. Eu estou feliz, daí eu estou decepcionado. Eu estou bem corajoso e de repente, não, eu não vou conseguir, não dá certo. Então eu sou assim, eu mudo bastante. Mas se dentro dessa emoção que sempre muda, e se minha fé estiver nisso, então minha fé vai mudar todo dia. Então, quando eu me encontro com algumas pessoas, às vezes, e converso com elas, tem umas pessoas que dizem assim, você é salvo? Sim, eu sou salvo. Você pode ir para o céu? Alguns anos atrás, eu podia ir para o céu. Mas agora, ultimamente, eu tenho bebido, eu tenho fumado, eu acho que eu não vou poder ir para o céu. Então, o que eles falam? Eles não se baseiam, a fé deles não se baseiam na palavra, mas na sua emoção e na sua obra. Então, a nossa emoção muda todo dia. Pessoal, os nossos sentimentos mudam todo dia, não é? É ou não é? Não é verdade? Muda. Então, tem vezes que eu faço bem, tem vezes que eu faço coisas erradas. Então, minha obra também sempre muda. Mas eu não tenho que basear minha fé nas minhas atitudes ou nas minhas emoções. Eu não tenho que ter fé conforme o que eu estou sentindo. E também eu não posso basear minha fé em algumas coisas boas que eu fiz bem. Então, a minha fé tem que estar baseada onde?
naquilo que nunca vai mudar. Eu tenho basear minha fé na palavra de Deus que nunca muda. Há 40 anos atrás, quando eu li a Bíblia, Romanos capítulo 3, 24, é a mesma coisa que hoje, Romanos 3, 24. Essa palavra nunca mudou. A palavra que o apóstolo Paulo escreveu e a palavra de Deus nunca mudou até agora. Então, a palavra de Gênesis que disse haja luz, assim como naquele tempo é igual hoje. Ou seja, essas palavras foram colocadas dentro desse livro. Então, isso é um livro, mas esse livro é exatamente a palavra de Deus. E essa é a promessa, o coração de Deus. Então, Deus colocou essa fé, essa promessa de Deus dentro do meu coração. Então, eu posso me considerar um pecador, mas se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Independente de eu matar, roubar, adulterar, qualquer coisa. O importante é o que o juiz, que é Deus, está falando. Esse juiz falou que eu sou justo. E ele escreveu isso na Bíblia. E ele não escreveu isso só uma vez. Ele também escreveu isso em Romanos capítulo 8. Ele falou, e aquele que ele justificou, e aqueles que ele também justificou, glorificou. O que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é aquele que nos justifica, quem é que vai nos condenar? Em várias partes na Bíblia, Deus fala que nós somos justos. Com certeza, Deus não é aquele que comete erros. Mesmo que Deus, por erro, tenha me chamado de justo, mesmo que eu seja pecador e Deus, por erro, me chamou de justo, isso não é minha responsabilidade, é a responsabilidade de Deus. Deus nunca pode errar, mas você acha que ia errar 2, 3, 4, 5 vezes? Por isso, quando Deus nos justificou, Ele nos chamou de justo. Nós somos justos não porque nós não cometemos pecado. Deus nos chama de justo porque Ele não sabia que a gente cometia pecado. Deus sabia que a gente cometia pecado. Depois que Ele falou, pois todos pecaram. Por que Ele fala que aqueles que pecaram são justos? Por isso, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados. Então, por meio da graça de Deus, nós fomos justificados gratuitamente. Então, a pessoa que tem gravidez psicológica, na verdade, dentro dessa pessoa não tem bebê. Ela sente que ela tem bebê. Pode parecer que ela tem sintomas de ter bebê. Então, por esses sintomas, eles somente duram algum tempo. E aí a pessoa fica com sintomas de que ela vai ter um bebê, mas ela na verdade não tem bebê, porque dentro dela não existe semente. Então, assim como as pessoas têm gravidez psicológica, nós temos fé não baseada, se não tivermos fé baseada na palavra, mas em outra coisa, isso é a mesma coisa, independente do que seja, é uma gravidez psicológica. Então, por mais que uma mulher, se essa mulher não recebeu a semente do homem, como ela pode ficar grávida? Ela não pode ter bebê, então.
Então, uma mulher ter um bebê sem ter relação com o homem, fora a Maria que concebeu do Espírito Santo, todas as outras mulheres têm gravidez psicológica. Então, é da mesma forma, eu dizer que recebi salvação e não entrou a semente da palavra de Jesus no meu coração, isso é como uma gravidez psicológica. É uma gravidez psicológica. Por isso, a palavra de Deus é a semente. Dentro da palavra de Deus, meu pecado foi perdoado. Dentro dessa palavra, meus pecados foram lavados tão brancos quanto a neve. Se nós colocarmos a nossa fé nisso, a sua fé não vai mudar e você vai ganhar frutos. Deus disse à terra, não é pelo esforço, pela força, pelo desejo da terra que ela mudou, mas a palavra de Deus tinha que entrar nessa terra. Então, no momento que a palavra de Deus entrou na terra, a terra começou a mudar. Então, quando o trabalho da vida começou a mudar, a entrar na terra, então assim continuamente começou a dar frutos preciosos diante de Deus. A terra simplesmente ficou assim por milhares de anos. Até um certo tempo ela continuou assim. Mas até a palavra de Deus entrar na terra. E a palavra de Deus entrando na terra, a terra começou a ser transformada de uma forma incrível. Coisas que a gente jamais imaginaria antes começou a acontecer na terra. É a mesma coisa com o nosso coração. A palavra de Deus entrando no nosso coração, então um incrível trabalho começa a acontecer. Na próxima, nós iremos continuar a falar sobre isso. Até a próxima. Muito obrigado.